Salve, salve, Derivando Ideias, beleza? Tudo certo com você? Espero que sim. Cara, então, nessa aula aqui, eu quero que você entenda tudo. Eu vou te passar tudo que você precisa saber sobre cinemática, tá? Principalmente movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Então a gente vai passar aqui toda a base, é uma revisão completa. Ah, Se você estiver vendo esse conteúdo pela primeira vez, isso aqui vai ser útil para você sim, mas isso aqui é mais como uma revisão, beleza? Então vamos lá, pode passar a tela para cá. Vamos lá que essa aula aqui vai ser brutal, tá? Beleza. Então, cinemática. A cinemática, ela é o estudo dos movimentos dos corpos, certo? De forma mecânica mesmo, certo? A gente estuda isso aqui em mecânica e é bom ressaltar que na cinemática a gente não vai estudar as causas do movimento, certo? As causas do movimento, o que causa, o que inicia o movimento ou o altera, a gente estuda lá em Leis de Newton, né, o estudo das forças. Aqui a gente vai estudar em si o movimento, certo? Então, começando aqui por movimento uniforme, certo? Movimento uniforme, MU, beleza? Aqui é o seguinte, nesse tipo de movimento, o módulo, você bem sabe que o módulo da velocidade vai ser constante. Por que eu digo que o módulo da velocidade é constante e não boto só que a velocidade é constante? Porque o movimento uniforme ele também pode ser um movimento circular, né? Um MCU, beleza? O movimento circular, o módulo da velocidade também é constante, certo? No movimento circular uniforme, porém, o vetor velocidade não. Por quê? Ora, ele está para cima, ora ele está para baixo, o vetor velocidade vai mudando graças à aceleração centrípeta, certo? Mas tudo bem. Agora, se a gente estivesse falando de movimento retilíneo uniforme, aí sim aí a gente poderia dizer que a velocidade é constante, porque a velocidade é um vetor. No caso do movimento retilíneo uniforme, nem seu módulo varia, nem sua direção, nem seu sentido. Beleza? Então, aqui eu coloquei movimento uniforme só para você ficar esperto com esse caráter vetorial da velocidade e perceber que no movimento uniforme é o valor, o módulo da velocidade que não se altera. Mas, de qualquer forma, o nosso foco aqui vai ser em relação ao movimento retilíneo uniforme mesmo, tá? Um movimento dado sobre uma mesma reta, certo? A gente não vai estar interessado aqui no movimento circular, tudo bem? Então, beleza, já comecei aqui logo com um exemplo. Beleza. Aqui a gente tem nosso instante inicial, pode ser, aqui, e a gente tem um corpo que ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo, beleza? E aqui embaixo, eu estabeleci um eixo de coordenadas. Então aqui eu estou chamando de posição zero e assim por diante. Beleza. Aí vamos supor que isso aqui é o tempo igual a zero, né? O primeiro instante é assim que eu bato o olho nesse sistema. Aí beleza. Aí passou aqui um tempo, tal, passou, vamos supor, um segundo, beleza? Passou um segundo, que você percebe? Você percebe que a velocidade do cara não mudou, a velocidade do cara continua igual a 20 metros por segundo, e em um segundo depois ele percorreu 20 metros, certo? Você pode pensar que isso aqui é, sei lá, um carro, beleza? Ah, tá, então a velocidade não mudou e ele percorreu 20 metros. Tá bom, passou mais um segundo, passou mais um intervalo de tempo igual ao anterior, de um segundo, a velocidade do cara continua sendo 20 metros por segundo, você percebe que a velocidade ela não está mudando, a velocidade ela é uma constante, e ele se encontra na posição de 40 metros. Certo? Num movimento como esse, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar algumas coisas, tá? A aceleração nele é zero, a aceleração nesse cara é zero. Isso é uma característica de todo movimento uniforme, beleza? A aceleração é zero. O que é a aceleração? A gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas a aceleração ela é aquilo que causa a variação, é o que muda a velocidade. Se a velocidade não está mudando, quer dizer que a aceleração é zero. Beleza? Então a aceleração nesse movimento é zero. Passou, e você percebe que para intervalos de tempos, isso aqui é muito importante, para intervalos de tempos iguais, eu percorro distâncias iguais. Como assim? Aqui passou um segundo, daqui para lá, né? Eu percorri quanto? 20 metros. Legal. Daqui para cá passou um segundo também. Quantos metros eu percorri? 40 menos 20. 20 metros também. Pô, então você percebe que
é uma relação completamente linear, é completamente previsível, né? A velocidade nunca muda, é uma constante, e a distância que eu percorro, ela vai evoluindo de forma gradual, linear e previsível, né? Tá. Então, é aqui que a gente consegue definir, a partir disso aqui, a grandeza e a velocidade. Beleza? Então, a gente define lá a velocidade como sendo o quanto eu percorro em um certo intervalo de tempo, sendo a velocidade constante. Isso aqui mede a velocidade de um corpo. E, cara, ó, vamos lá, eu vou te mostrar que isso aqui é de fato constante. Vamos supor, vamos pegar o intervalo inteiro, tá? Vamos comparar esse primeiro cara aqui com ele nessa última posição aqui. Beleza, que distância que eu percorri? 40 metros, né? 40 metros. E em quanto tempo? Em 1 segundo mais 1 segundo, né? Eu estou falando desse trecho aqui, ó, daqui até lá no final. 2 segundos. Bom, e para você perceber que isso aqui é constante mesmo, que a velocidade de fato não está mudando, vamos comparar esse trecho aqui então, ó, daqui para lá. Eu percorri 20 metros e em quanto tempo? Em 1 segundo. Ah, pronto. Então, olha só, então de fato você vê que é constante, né? Aqui, ó, 40 sobre 2, 20, 20 sobre 1, 20 também. Então, isso aqui vai me dar 20 metros por segundo. De fato, então, essa formulazinha funciona. Então, isso aqui é claro que funciona. A gente define a velocidade sendo o quanto de distância eu cubro em uma determinada quantidade de tempo. E quanto maior distância eu cubro em um menor intervalo de tempo, maior vai ser a minha velocidade. Cara, uma coisa que é muito importante você notar também é a grandeza de velocidade, assim como muitas outras grandezas na física, elas não surgem do nada. Né? A gente alguém não chegou aqui e criou essa grandeza só por criar e tanto faz. Não, elas surgem decorrentes de uma necessidade. Beleza? É claro. Por quê? Vamos pensar lá que você tá lá antes de existir a definição de velocidade, né? Sei lá, você tá vendo uma carroça lá, né? Porque faz muito tempo. Não, mas vamos pensar nos dias atuais. Você vê um carro lá andando assim, e você tá com seu parceiro do seu lado e você fala assim: pô, bicho, aquele carro lá, ó, passou rápido, hein? Passou rápido. Aí beleza, aí passa um segundo carro e você fala: pô, esse carro aí passou muito rápido, hein? Passou rapidão. Passa um terceiro carro e você fala: esse carro aí tá voando baixo, tá muito rápido, muito rápido. Pô, você percebe que fica uma ambiguidade, né? Porque você tá usando de forma você tá usando de forma qualitativa, né? Você não tem como quantificar, porque seu parceiro fala assim: aquele segundo carro passou mais rápido, mas ele passou quanto mais rápido? Sacou? Tá bom, ele tava mais rápido, mas quanto mais rápido? Você não tem como fazer essa quantificação sem definir uma grandeza. E é dessa necessidade de fazer comparações, por exemplo, entre corpos, medir o quanto de espaço aquele cara está percorrendo numa mesma quantidade de tempo, certo? Então é por isso assim que surge a velocidade. Só te dando esse contexto para você entender por que isso aqui, né? Mas um jeito mais usual, né? Vamos dizer assim, usual de aparecer essa equaçãozinha aqui é você multiplicar os dois lados pelo intervalo de tempo, né? Ou enfim, jogar esse ΔT para lá, como você preferir. Aí vai ficar, aqui, ó, vai ficar D igual V vezes ΔT. Ou T mesmo, né? Mais comum aparecer essa formulazinha. Então, essa equaçãozinha aqui é muito importante. Então, a distância que eu percorro é a velocidade multiplicada por tempo, sendo a velocidade constante, porque a aceleração é igual a zero. E beleza, essa fórmula funciona mesmo? Funciona. Ó. Vamos supor nesse intervalo aqui. Passou 2 segundos, né? D, quanto que é a velocidade? 20 metros por segundo, vezes T, passaram-se 2 segundos. Daqui até lá, né? Ah, tá. Segundo corta com segundo. 20 vezes 2, 40 metros. Ah, beleza. Ele realmente percorreu 40 metros. Então, pronto. Beleza. Outra coisa também que é importante a gente salientar. A gente pode classificar esse movimento, tá? Por quê? Reparem que esse eixo de coordenadas que eu adotei aqui, ele cresce da esquerda para a direita. Ah, tá. Ele começa no zero
e vai aumentando para a direita. E a velocidade está justamente no mesmo sentido desse eixo. A velocidade ela cresce a favor do eixo. Ah, tá. Então esse movimento a gente chama ele de progressivo. A gente fala que a velocidade, estando no mesmo sentido do eixo adotado, do eixo por nós adotado, é uma velocidade é um movimento progressivo. Eu estou progredindo em relação a meu eixo de coordenadas. Então a gente fala que aqui a velocidade ela é positiva. Por que a velocidade ela é positiva? Porque eu estou no mesmo sentido do meu eixo de crescimento. Então eu estou crescendo. A minha velocidade, perceba que eu estou em 20 metros, depois eu estou em 40 metros, depois de mais um segundo eu vou estar em 60 metros, então está crescendo. A gente diz que a velocidade é positiva e o movimento, portanto, progressivo, tá bom? Movimento progressivo. Beleza. E perceba também outra coisa. Isso aqui depende, cara, completamente do eixo que a gente adota. A gente pode adotar qualquer eixo de coordenadas. Se, por exemplo, aqui, ao invés de ir para a direita, tivesse assim, ó, para a esquerda, ah, tá. Então aqui é o 0. Eu começo lá do 40, beleza? Lá do 40 e eu continuo indo para a direita, com 20 metros por segundo. Perceba que agora a minha velocidade, o meu movimento está em sentido oposto, tá indo no sentido contrário do eixo que eu adotei como crescimento. Ele cresce para a esquerda, mas eu estou indo para a direita. Então eu estou voltando. Eu começo lá do ponto situado em 40 metros e vou em direção ao 0. Então eu estou diminuindo. A gente diz aqui que a velocidade ela é negativa, certo? A velocidade é negativa porque ela está em sentido contrário ao meu eixo de crescimento. E a gente diz também que aqui o movimento ele é retrógrado, beleza? A gente está em sentido contrário ao eixo de posição. Tá? A gente chama esse eixo de eixo de posição. Beleza. Outro exemplinho aqui também. Tá. Justamente, é o que eu estava falando, né? Aqui tá mais bonitinho até para vocês. Eu começo no 40 metros. Eu começo no... Aliás, agora o meu movimento, o meu corpo está indo para a esquerda, certo? E o meu eixo de posição cresce para a direita. Ah, tá. Então eu começo, vamos supor, eu começo lá no 40 e vou indo para 20, depois vou para 0, depois vou para menos 20. Então percebe que a minha posição, conforme o tempo vai passando, a minha posição ela tá diminuindo. Ela tá chegando mais próxima de 0 e depois vai até diminuir mais para valores negativos em relação ao ponto de referência 0. Então aqui a gente fala que é um movimento retrógrado, por quê? Porque a velocidade está para a esquerda, o meu sentido de crescimento de posição está para a direita, essas coisas estão em sentidos opostos, certo? Então a gente fala aqui, ó, a velocidade está negativa e é um movimento retrógrado, certo? Então é um movimento retrógrado por quê? Justamente o meu eixo de posição cresce para a direita, eu estou indo para a esquerda, essas coisas, né? A velocidade, eu estou se movimentando contra o eixo, então eu estou, né, negativando a posição. É um movimento retrógrado e não um movimento progressivo. Certo? Beleza. Então, agora vamos comentar um pouco uma coisa muito importante, né, sobre os gráficos. Antes, mais uma coisa. A gente pode escrever também, olha só, tem uma maneira muito, muito usual de aparecer isso aqui, que é basicamente esse D igual a VT, só que de forma coordenada, certo? Usando coordenadas, assim como eu estou usando esse eixo aqui. Beleza, tem uma forma muito conhecida que é S igual a S0 mais V vezes T. Essa aqui é a chamada equação horária da posição. Então vamos supor, eu tenho a velocidade, eu tenho a posição que eu começo, beleza. Eu tenho a posição que eu começo, eu tenho a velocidade. Eu jogo uma certa quantidade de tempo passado aqui, eu vou ter a posição que eu paro. Ah, beleza. Então é para isso que serve essa equação. O que ela quer dizer? Vamos lá. S é a posição final que eu paro. S0 é a posição que eu estou partindo. Então, por exemplo, aqui eu estou partindo do 0. Então esse cara aqui ele é meio que inútil. Mas vamos supor que eu estivesse partindo do 20, entendeu? Vamos supor que eu estivesse partindo do 40. Então você soma essa posição inicial com um VT. Ah, tá. Sabe um jeito muito intuitivo de você entender essa fórmula aqui sem dor de cabeça?
é o seguinte, a posição inicial que eu paro é onde eu começo mais... Mas, bicho, o que é VT? Pô, VT é, aqui ó, distância. É o quanto eu andei, tá? Então, S0 mais D. Isso aqui é muito mais simples de entender até. Por quê? O que isso aqui quer dizer? Olha como chega até a ser meio óbvio, tá? A posição final que eu paro, presta atenção, a posição final que eu paro é onde eu comecei, mais o quanto eu andei. Não é óbvio isso? Pô, onde que eu vou parar? Eu paro de onde eu paro de onde eu parti, mais o quanto eu andei. Tá, beleza. Então é isso que essa equação aqui está dizendo. A posição que eu paro é a posição que eu começo, mais VT, que é o quanto eu andei até chegar lá. Beleza, então essa aqui é a equação horária da posição, que a gente vai usar para fazer uma análise gráfica agora desse movimento. Certo? Os gráficos, então, a gente tem o gráfico de espaço por tempo, beleza? Espaço por tempo. Então isso aqui está medindo a posição que eu me encontro naquela reta de posição, né? Por tempo. Beleza? Deixa eu dar uma gole d'água aqui. Beleza. Então esse gráfico, ele serve para a gente ler como a minha posição varia em função do tempo. Pô, mas eu acabei de te contar qual a equação da minha posição em relação ao tempo. S igual a S0 mais VT, não é? Tá, tudo bem. Então vamos lá. Vamos analisar algumas coisas. Aqui também eu estou te perguntando, qual que é a relação entre a velocidade A e a velocidade do corpo B? Qual velocidade é maior, qual é menor, né? Vamos lá. Esse cara aqui, vamos analisar primeiro o cara A. Ele começa no 10, então o S0 dele é 10. Tá. E o cara B, o azul? Ele também começa no 10. Então, eles começam ambos, o SO, a posição inicial dos dois, é 10. Beleza? Tudo bem. Então tá, então esse cara aqui, vamos grifar, velho. Esse cara aqui, ele é igual para os dois, tá bom? Beleza. E aí o que acontece? Passaram-se, lembrando que a velocidade dos dois é igual. Lembre-se disso, tá? É importante. Vamos analisar aqui o seguinte. Passou um segundo, vamos analisar o cara A primeiro, tá? Eu estava na posição 10, passou-se um segundo, eu estou em qual posição? Pô, prolonga lá, ó. Eu estou na posição 30. Beleza. Passaram-se 2 segundos, eu estou lá, ó, na posição 50. Pô, bicho, o que você está percebendo? Eu estava na posição 10. Passou um segundo, eu estou na posição 30. Passou mais um segundo, eu estou na posição 50. O que isso significa? Que a cada segundo que passa, eu percorro 20 metros. Beleza. Então, então a velocidade do cara A, você percebe que a velocidade do cara A é 20 metros por segundo, beleza? E o B? Tá, então deixa eu dar uma apagada aqui agora. Beleza. E o cara B? O cara B eu também parto do 10. Passou um segundo, eu tô aqui, ó. Passou um segundo, eu tô na posição 20. Passou 2 segundos, eu tô na posição 30. Passou 3 segundos, eu tô na posição 40. Beleza. Então, passa um segundo, eu tô no 20. Passa um segundo, eu tô no 30. Passa um segundo, eu tô no 40. A cada segundo que passa, eu percorro 10 metros. Então, a velocidade do cara B é 10 metros por segundo. Tá. Isso fazendo conta, né? Mas olha só. Se você só tivesse interessado em responder essa pergunta aqui, você nem precisava fazer conta. Tá? Por que você não precisava fazer conta? Olha só. Tá, então tudo bem. A gente tem os valores aqui. Beleza. Então, você já pode responder que a velocidade do A é maior. Tá bom? Mas vamos lá. O que é essa equação aqui? Isso aqui, se você está lembrado lá em matemática, é uma função do primeiro grau, tá? Então isso aqui é como se fosse y, o S0B, mais a x. Tá. O B, olha só, o B é o S0. Ele é igual para os dois, tá vendo? E beleza. E o V, ele representa o nosso A. E o que você lembra lá de função do primeiro grau? Quanto maior o nosso argumento A aqui, maior é a inclinação do meu gráfico. O A, ele mede a taxa de variação. E o que é velocidade? A velocidade é justamente a variação da distância por tempo. Então, a velocidade está fazendo o papel de A aqui, tá? Do A. Então, quanto maior, o que isso quer dizer?
Olha só, transporta a informação que eu acabei de te passar aqui para essa equação aqui. Pô, é claro que quanto maior a velocidade, maior vai ser a inclinação do meu gráfico. Ah, tá. Quanto mais inclinado a reta no meu gráfico, de posição por tempo, não esquece, maior vai ser a velocidade do cara. Ah, tá. Por quê? Quanto maior a inclinação da reta, mais distância eu percorro em menos tempo. Ah, beleza. Aqui, por exemplo, ó, pô, passou um segundo, bicho, eu tava no 10. Passou um segundo, eu tô lá no 30. Passou mais um segundo, eu tô lá no 50. Pô, tá variando muito mais. A inclinação é muito maior. Logo, esse V, a velocidade é muito maior do cara A. Beleza. E do B? Ah, do B, olha só, tá variando mais menos, né? Passou um segundo, eu vou do 10 pro 20. Passou 2 segundos, eu vou do 20 pro 30. Tá variando, mas você percebe que esse triangulinho aqui, ó, ele varia menos. A base dele varia menos. Ah, tá. A base não, a altura dele varia menos. Beleza. Então quer dizer que eu tô menos inclinado. Se eu tô menos inclinado, eu tô percorrendo menos distância por tempo. Se eu tô percorrendo menos distância por tempo, eu tô com uma velocidade menor. Nossa, bicho, isso aqui foi uma análise profunda, tá? Se eu falei muito rápido, volta um pouco o vídeo aí. Tá? Então, beleza. Então, isso quer dizer que você nem precisava fazer conta, né? Se ele não tivesse interessado em valores. Então, tem duas formas de você verificar isso aqui. Fazendo as contas, beleza? A gente percebeu que a velocidade do A é 20 metros por segundo, a velocidade do B é 10 metros por segundo. Então, beleza, matou. Só que você também pode só bater o olho e responder isso aqui, tá? Ah, tá. O A ele tá muito mais inclinado. A velocidade dele é, portanto, maior. Tá bom? Pô, bicho, isso aqui foi uma análise profunda, tá? Beleza. Então, deixa eu dar uma apagada nisso aqui. Matou, né? Cara, perfeito. Acho que é isso, então, que eu tinha pra comentar aqui. Agora, como que é o gráficozinho de velocidade por tempo? Esse aqui nem tem graça, tá? Por quê? Porque a gente já viu que a velocidade é o quê? Ela é constante. Beleza, a velocidade não muda. Então, ela é basicamente uma reta, né? Ah, tá. Aqui, ó. Presta atenção. Passou um segundo, minha velocidade é quanto? 40 metros por segundo. Passou 2 segundos, minha velocidade é quanto? 40 metros por segundo. Passou 3 segundos, minha velocidade é quanto? 40 metros por segundo. Beleza. Então isso não tem segredo não, mas tem uma coisa importante para a gente comentar aqui, né? Vamos supor que você esteja interessado na distância percorrida por esse cara. Vamos dizer, nesse trecho aqui, ó, em 6 segundos. Você pergunta assim, ó, pô, em 6 segundos quanto de distância esse cara cobriu? Quanto que ele percorreu? Olha só, isso aqui vai ser dado a distância que ele percorreu vai ser dado pela área, tá? Pela área desse gráfico aqui, tá bom? Pela área do gráfico, exatamente. Pô, se você já estudou esse conteúdo, você deve lembrar disso. Se não, eu vou te explicar aqui, porque essa aqui é a aula mais completa que você já viu na sua vida, meu filho. Olha só, então, eu dei uma borrada aqui, né, mas não tem problema. Então, isso aqui vai me dar a área do gráfico, vai me dar a distância percorrida. Pô, você pode pensar que é o quê? Você pode pensar aqui o seguinte, né? Beleza, então eu vou escrever o seguinte. A área desse gráfico é numericamente igual à distância. Tá? Isso aqui é uma notação que a gente utiliza, que a área desse gráfico, ela é numérica, o valor dela é igual à distância que eu percorri. Beleza, então você pode pensar o seguinte, qual que é a área desse gráfico aqui? Pô, isso aqui é um retângulo, beleza? Isso aqui é um retângulo, a base é 6, então a área, vou botar assim, a distância é 6 vezes a altura, que é o quê? Que é o 40. Ah, beleza. Isso aqui vai dar quanto? 240 metros. Então essa foi a distância que você percorreu? Sim, essa foi a distância que você percorreu. Mas, pô, você pode estar pensando, pô, por que a área do gráfico? Pensa comigo, o que é 6? Pô, 6 é o tempo do meu trecho. O tempo que se passou no trecho que eu estou analisando. Ah, tá, então o 6, olha só. Então o 6 ele é o tempo. O que é o 40? O 40 é a velocidade que eu estava desenvolvendo. Velocidade. E o D é o D. Ah, então olha só que interessante. Pô, isso aqui é básico. Vou até mudar a ordem aqui, ó. Ah, não vou mudar a ordem não, tá? Você tá vendo que isso aqui é um D igual a VT. Ah, beleza. Então fazer a área desse gráfico, ó. Fazer a área desse gráfico é 6 vezes 40. Só que o que é 6 vezes 40? É o tempo vezes a velocidade. E o que é tempo vezes velocidade? D igual a VT, meu filho. Ah, tá. Por isso que fazer a área desse gráfico me dá a distância.
Na verdade, eu estou fazendo um D igual a VT, só que o VT, ele conflui, ele é a mesma coisa que a base e a altura do meu retângulo. Olha que bonito, né? Por isso que a área é igual à distância. A área, do gráfico a área de um gráfico de velocidade por tempo é sempre uma distância. Mesmo se não fosse um retângulo, tá? Aí é um pouquinho mais complexo de entender, mas o gráfico ele poderia ser um triângulo, por exemplo, e continuaria dando a distância. Qualquer figura geométrica, então. Beleza, agora vamos para o que interessa de verdade aqui, tá? Movimento uniformemente variado. Pô, bicho, você vai perceber que é bem parecido, só que agora é um movimento um pouco mais complexo, tá? Por que é um movimento um pouco mais complexo? Porque agora a gente tem uma aceleração envolvida. Ah, tá, outra coisa. O módulo da aceleração é sempre constante, tá? Nesses estudos que a gente está fazendo aqui a nível de ensino médio, o movimento uniformemente variado, a aceleração é sempre constante. Aliás, o módulo da aceleração é sempre constante. Por que o módulo? Repito, digo de novo. No movimento circular uniformemente variado, por exemplo, a aceleração... aliás, num movimento circular de modo geral, a aceleração o módulo dela é sempre constante, o valor dela. Ah, tá, mas o sentido não, né? Ah, o sentido e a direção vai mudando conforme o movimento circular vai progredindo. Ah, beleza, então a aceleração em si não é constante, mas o valor dela é. Por isso o módulo da aceleração é constante. É a mesma discussão que a gente estava falando ali agora há pouco, tá? Mas enfim, para movimentos retilíneos uniformemente variados, aí beleza, a aceleração é constante, né? A direção e o sentido dela é sempre o mesmo e o valor também. Então, beleza. Se o movimento for retilíneo, a gente pode falar que a aceleração é constante como um todo, como um vetor, porque a aceleração, assim como a velocidade, é um vetor, por isso que a gente tem que fazer essa distinção. Tá, então aqui a gente já tem logo um exemplo. Olha só, aqui eu estou dizendo que a aceleração desse movimento é 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E a gente começa aqui ó, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá, aí vamos supor que passou um segundo. Ah, passou um segundo, eu bato o olho de novo lá. Pô, a velocidade é 25 metros por segundo. Aumentou. Antes era 20, agora é 25. Aumentou quanto? 5. Justamente o valor da aceleração. Tá, beleza. Mas vamos lá, passou de novo um segundo. Tá bom? Passou de novo um segundo. Agora eu bato o olho de novo lá, ó. Pô, bicho, ele tá mais rápido. Agora ele tá com 30 metros por segundo. Então você percebe que, ó, ele está aumentando a velocidade, ele está acelerando. Ah, beleza. Então a gente tinha 20 metros por segundo, depois passou um segundo, 25 metros por segundo, passou mais um segundo, a velocidade dele está maior ainda. Então agora a velocidade ela não é mais constante. Por isso que vai ser um movimento um pouco mais complexo, tá bom? Por quê? Porque a distância que eu percorri aqui, ó, D, não necessariamente é igual a essa distância aqui, ó. Na verdade não é igual. D'. Ah, tá. Aqui eu percorri uma distância, nesse trecho aqui. Já nesse outro trecho aqui, eu estou com uma velocidade maior do que naquele trecho inicial. Então eu percorri também, é claro, uma distância maior. Ah, beleza. Então por isso que é um movimento um pouquinho mais complicado, mas nada que a gente não vai conseguir lidar aqui. Tá? Então a gente define a aceleração, assim como a gente definiu lá a velocidade, tá? A gente define a aceleração, olha aqui, a gente define a aceleração como sendo o quanto a velocidade varia em uma certa quantidade de tempo. Ah, beleza, como assim? Olha só, em um segundo, por exemplo, em um segundo, a minha velocidade aumentou quanto? 5 metros por segundo. Passou de novo um segundo, minha velocidade aumentou em quanto? Em 5 metros por segundo. Ah, tá, 25 menos 20 dá 5, 30 menos 25 dá 5 também. Então, beleza, por mais que seja um movimento um pouco mais complexo, você percebe que o quê? A taxa com que a minha velocidade varia é fixa, né? Eu aumento de 5 em 5 nesse exemplo aqui. Eu estou em 20, eu vou para 25, de 25 eu vou para 30, por isso que a aceleração é dita constante. E a aceleração mede justamente o quanto minha velocidade varia em uma certa quantidade de tempo. Isso aqui vai dar uma constante. Olha só. De quanto minha velocidade varia, certo? Variação da velocidade. De quanto ela varia entre o meu ponto inicial e o meu terceiro ponto aqui. Pô, ela varia de 30 menos 20. Ela variou de 10 metros por segundo. Ah, tá. Em quanto tempo isso aí aconteceu? Pô, em 2 segundos, né? Beleza. E em relação a esses dois caras aqui? Pô,
Entre esses dois caras, passou só 1 segundo, mas eu também variei menos, né? Eu variei de 20 para 25. Variei 5 metros por segundo. Ah, beleza. Variei 5 metros por segundo. E quanto isso aí vai dar? 10 sobre 2, 5. 5 sobre 1, 5. 5 o quê? 5 metros por segundo? Por segundo. Ah, tá. 5 metros por segundo por segundo. Metro por segundo. Vamos botar assim, né? Metro por segundo ao quadrado. Ah, beleza. Então a aceleração é constante e ela mede a taxa com que minha velocidade varia conforme o tempo passa. Tá. Outra coisa, classificações. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a classificação que a gente já viu anteriormente. O meu eixo de posição, ele cresce para a direita. Ah, beleza. Então, e a velocidade, ela está no mesmo sentido de crescimento do eixo. Então, eu estou indo para a direita, meu eixo cresce para a direita. Você sabe que isso aqui é um quê? Isso aqui é um movimento progressivo. Isso aqui é um movimento progressivo. A velocidade é positiva em relação ao eixo adotado. E a aceleração? A aceleração, a gente vai dizer que ela também é positiva. Por que a aceleração também é positiva? Porque, não sei se está dando para enxergar aqui, né? Acho que está, sim. Bom, por que a aceleração a gente também diz que ela é positiva? Porque ela está no mesmo sentido do eixo de crescimento. Ah, tá. O eixo cresce para a direita, a minha aceleração também cresce para a direita. Ah, beleza. Então a aceleração ela é positiva, ela está no mesmo sentido do eixo de crescimento. Tá. E a gente diz também, e por isso, olha só, e por isso aqui, a gente diz que é um movimento acelerado. Por que a gente diz que é um movimento acelerado? Por quê? Porque tanto a velocidade quanto a aceleração são positivas. Então a gente pode afirmar que isso aqui é um movimento acelerado. Como assim? Olha só, a velocidade ela cresce para a direita. Mas a minha aceleração, ela também cresce para a direita. Ah, então os dois crescem no mesmo sentido. Se os dois crescem no mesmo sentido, quer dizer que a velocidade está sempre aumentando. Se a minha velocidade está aumentando, eu estou acelerando. Ah, beleza, então eu estou em 20 metros por segundo, depois eu estou em 25 metros por segundo. Então perceba o seguinte, isso aqui você pode muito bem acabar se confundindo. Olha só, o movimento, quanto a o movimento ser progressivo ou retrógrado, eu estou comparando a velocidade com o eixo de crescimento. Ah, tá, então o sinal da velocidade depende disso. O sinal da aceleração, a mesma coisa. O sinal da aceleração depende do sentido do meu eixo de posição. Então a aceleração está para a direita, meu eixo de posição também está para a direita. É um movimento acelerado. Acelerado não. Desculpa. A aceleração é positiva. Desculpa. A aceleração é positiva. Agora, para você determinar se ele é um movimento acelerado ou retardado, como a gente vai ver daqui a pouco, para determinar se ele é um movimento acelerado, você tem que comparar o sentido da velocidade com o sentido da aceleração. Então, tanto a velocidade quanto a aceleração estão para a direita. Ah, então um movimento acelerado. Então, o sinal da velocidade tem que ser o mesmo da aceleração? Sim, exatamente. Quando o sinal dos dois forem iguais, vai ser um movimento acelerado. Tá? Quando for diferente, vai ser um movimento retardado. Como a gente tem um exemplinho aqui, eu acho que eu coloquei, tá? Vamos lá. Agora o movimento, olha só. A aceleração, ela tá se opondo à velocidade. Ah, a velocidade é para a direita, eu estou mantendo uma aceleração para a esquerda. Ah, então eu estou diminuindo minha velocidade, correto? Correto. Eu começo com 20 metros por segundo, passou 1 segundo. Passou 1 segundo. Ah, tá, minha velocidade está 15 metros por segundo, passou 1 segundo de novo. Minha velocidade está a 10 metros por segundo. Ah, beleza, então eu estou diminuindo de 5 em 5. Eu estou contendo, eu estou parando esse corpo em movimento. Eu comecei com 20 metros por segundo, passou 1 segundo, estou com 15. Passou 1 segundo, eu estou com 10. Ah, então eu estou desacelerando, eu estou sendo retardado, tá? E aqui perceba também que eu fiz de propósito para pegar você no pulo do gato, ó. Perceba que aqui o eixo de posição, ele cresce da direita para a esquerda. Ah, beleza, o eixo de posição ele cresce para a esquerda. Quer dizer então que esse movimento é o quê? Vamos lá, vamos fazer até mais rápido agora, ó. Vamos começar classificando de acordo com a velocidade. A velocidade está para a direita. Meu eixo de posição cresce para a esquerda. Ah, é um movimento retrógrado. É um movimento retrógrado. Eu tô indo de uma posição mais positiva para uma posição mais negativa. Beleza, então a velocidade ela é negativa. Certo? E a aceleração? A aceleração ela é positiva ou negativa? Ela é positiva, certo? A aceleração ela é positiva.
Beleza? Por quê? Porque a aceleração cresce para a esquerda, o eixo de posição cresce para a esquerda, a aceleração está no mesmo sentido do eixo de posição, a aceleração ela é ela é positiva. Ah, tá. E enquanto a classificação quanto à aceleração do corpo. Pô, esse corpo aqui é um corpo retardado. Ele está sendo retardado. Ah, tá. Ele está sendo desacelerado. Por quê? Ele começa com uma velocidade maior e vai diminuindo. Beleza, mas como você pode ver isso aqui de uma outra maneira? Os sinais da aceleração e da velocidade são opostos. Enquanto a minha velocidade ela é negativa, ela está contra o eixo de posição, a minha aceleração é positiva. A minha aceleração ela vai a favor do eixo de posição. Ah, tá. Uma coisa está indo contra a outra. A aceleração ela está no sentido do eixo. A minha velocidade ela está contra o eixo. Essas coisas, a aceleração, então, meu corpo está sendo retardado, está sendo desacelerado. Tá? Então, de novo, não esquece. A velocidade, o sinal da velocidade, os sinais é de acordo com o eixo de posição que eu adoto o eixo que eu quiser. Eu posso adotar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, os sinais da velocidade e da aceleração dizem respeito ao sentido do meu eixo de posição. Beleza? Ao referencial que eu adoto, que eu escolho para construir. Já se o movimento é acelerado ou retardado, diz respeito ao... Beleza, isso aí diz respeito a se ele vai ser progressivo ou retrógrado, tá? O sinal da minha velocidade. Agora, se ele é acelerado ou retardado, somente diz respeito aos sinais, aos sentidos da minha velocidade e da minha aceleração. Eu vou comparar o sentido da minha aceleração com o da minha velocidade. Beleza, então se os sentidos são opostos, se os sinais são opostos, é o retardado. Se os sinais são os mesmos, P ou T, ah tá, aí vai ser um movimento acelerado. Pô, cara, isso aqui foi bonito, tá? Bom, vamos comentar agora um pouquinho sobre as equações. As principais equações do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? A gente tem a equação horária da posição, que é essa aqui. S igual a S0 mais VOT mais meio de AT2. A gente já esperava que seria um pouco mais complexo, porque dessa vez a velocidade está variando, tá? Então a gente já esperava que seria uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas, cara, não é tão absurdo assim, tá? Se você parar para pensar, olha só. Se você parar para pensar, vamos lá. O que isso aqui está dizendo? A posição que eu paro, a posição final que eu paro é a posição que eu começo, mais uma certa distância que eu vario, mais uma outra certa distância que eu vario, só que conforme a aceleração faz o seu papel de variação, de variar a velocidade. Pô, então assim, dá para pensar de uma forma intuitiva, entendeu? Ah, beleza. Mas essa equação é extremamente importante que você lembre dela. Essa aqui a gente até construiu aqui em cima, né? Nem preciso falar muito sobre ela. A igual a delta t sobre v, delta v sobre delta t. Aqui, ó, v igual a v0 mais at. O que isso aqui está me dizendo? A velocidade final do meu corpo, dado um certo intervalo de tempo, é a velocidade que eu começo ele, mais o quanto eu variei. Olha, subtrai dos dois lados por v0. V menos V0 igual a AT. Mas o que é V menos V0? É a variação da velocidade, igual a AT. E o que é A? Isolo A. Delta V sobre T. Delta V sobre T? Pô, é exatamente o que a gente já construiu, tá? Só que quem está isolado nesse caso é a velocidade final e não o A. Mas tranquilo, a gente já discutiu bastante sobre essa. E essa última aqui? Pô, essa última aqui ela é conhecida como equação de Torricelli, tá? Você percebe que enquanto nas outras duas primeiras a gente bota um certo tempo, elas dependem do tempo, essa de Torricelli ela tem a vantagem, dependendo do seu problema, de não depender do tempo, tá certo? Então ela diz a velocidade, ela me dá a velocidade final de um corpo, de acordo com a velocidade que ele começou, mais 2 vezes a aceleração desse corpo, vezes o quanto ele percorreu. Então ela é interessante porque ela não depende do tempo, mas a gente não vai focar muito nela aqui, tá? Vamos lá, discutindo sobre os gráficos desse movimento aqui, tá? A velocidade, ela varia de acordo com uma reta, tá? Lembrando que aqui é o gráfico de velocidade por tempo.
você percebe que a velocidade ela aumenta ou diminui, né, de forma linear. Pô, de 20 eu vou para 25, eu vou para 30, então vai diminuindo de forma linear, vai aumentando de forma linear ou vai diminuindo de forma linear. Pô, tô em 20, daqui a pouco tô em 15, daqui a pouco tô em 10. Então é fixo, é dado por uma reta, tá? Beleza. Que equação que relaciona a velocidade com o tempo? Pô, V igual a V0 mais AT. Isso aqui é o quê? É claro, você já percebeu. O V faz papel de Y, o VO faz papel de B, mais AX. A minha aceleração, então, faz papel de A, considerando que isso aqui é uma função do primeiro grau. Beleza? Então, vamos lá. A velocidade inicial dos dois. Os dois começam em zero, tá certo? Os dois começam em zero. Beleza. Vamos comparar, vamos primeiro analisar o cara A. Olha só, vamos lá. Primeiro de tudo, já vamos responder qual dos dois é maior, tá? Você já desenvolveu uma intuição lá no outro gráfico de espaço por tempo, onde a inclinação dava velocidade. Você acha que a inclinação aqui vai dar aceleração? Pô, se você pensou isso, você tá certo. Você tá certo, cara. Olha só. Vamos lá. A velocidade inicial é nosso termo dependente, é o B, tá? O T ele é o X, tá? O T ele é o X. O A, ele é a nossa aceleração. O A, ele vai medir a inclinação do gráfico. Ah, tá. Quanto maior a inclinação, maior é o coeficiente A. Só que quem que é o coeficiente A? É a própria aceleração. Quanto maior a inclinação, maior vai ser a aceleração do nosso corpo. Mais velocidade eu vou estar variando por tempo. Quem tem inclinação maior? O cara A. O cara A matou. A aceleração do cara A é maior, por quê? Porque ele tem maior inclinação. Beleza? Enquanto a inclinação do B ela é menor. O B ele varia menos velocidade por tempo, a taxa de variação é menor, a taxa de variação diz respeito à aceleração, logo a aceleração é menor. A aceleração é menor. Beleza? E como você pode perceber isso aqui de forma numérica, né? Em decorrência desse exemplo que eu botei aqui. Olha só, o cara A passou, ele começa em zero, velocidade zero, e ele começa a acelerar, pisar no acelerador, se for um carro. Passou um segundo, minha velocidade aumenta para 10. Passou 2 segundos, minha velocidade aumenta para 20. Passou 3 segundos para 30. Percebeu? Beleza. Então a aceleração dele, inclusive, é 10 metros por segundo ao quadrado, não é? E o cara B? Olha só, o cara B ele passou um segundo, aumentou 5 metros por segundo de velocidade. Passou 2 segundos, aumentou mais 5. Passou 3 segundos, aumentou mais 5. Tô em 5, depois tô em 10, depois tô em 15. A aceleração do cara B é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, de fato, a do A é maior. Inclusive, a do A é o dobro da do B. Nesse caso aqui. Tá bom? Legal, né, cara? Legal. Outra coisa importante também. O que você lembra quando a gente estava discutindo lá os gráficos de velocidade por tempo? Você lembra que a área do gráfico dava a distância percorrida. Aqui vai continuar valendo isso? Vai continuar valendo, tá? Vamos supor que a gente quer pegar a distância que ele percorreu nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho de 4 segundos. O cara B, tá? O cara B. Tá mais fácil aqui pra gente. Então eu quero ver quanto ele percorreu nessa distância aqui. Essa distância que ele percorreu, você adivinha, vai ser o quê? Vai ser a área do gráfico, tá bom? Vai ser a área do gráfico, essa distância que ele percorreu. Pô, você pode pensar que é o seguinte, você pode usar aquela mesma intuição de que D é igual a VT, multiplicando a base pela altura, pegando a área, eu vou estar basicamente fazendo um V vezes T, D é igual a VT. Você pode pensar dessa forma que é bem intuitivo, tá? Mas nesse caso, não vai ser exatamente só fazer um VT. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo, então você tem que lembrar a área do triângulo, tá? Beleza, a área do triângulo é o quê? Meio da base vezes a altura. Meio, quem que é a base? 4 segundos. 4. Quem que é a altura? A altura aqui vai ser em 4, 3. Em 1 ele está em 5, 2 em 10, 3 em 15, 4 ele vai estar em 20, né? É que o gráfico não está muito certinho aqui, mas em 4 segundos ele vai estar aqui, né? P em 20 metros por segundo, tá bom? Então, beleza, faz essa conta aí.
40, né? 40 metros. Beleza? 2 por 10, pá, 40. Então ele percorreu, nesse intervalo de tempo de 4 segundos, o cara B percorre 40 metros. Ah, mas, pô, meio indigesto esse negócio aí de área, não sei o quê. Pô, joga lá na equação horária de posição, se você quiser, tá? Eu não vou fazer aqui. Eu não vou fazer aqui, mas se você jogar aqui, você vai encontrar justamente os 40 metros. Tudo bem? Beleza. Beleza. Então é isso que eu queria dizer. Lembra que a área de um gráfico de velocidade por tempo dá a distância percorrida. Inclusive, a área abaixo do gráfico, tá? A área abaixo do gráfico, abaixo da reta que diz respeito ao gráfico. Beleza? Agora o gráficozinho de espaço por tempo. Esse gráficozinho aqui ele é muito interessante, tem algumas coisas importantes nele pra gente discutir, tá? Seguinte, vamos já, primeiro de tudo, vamos marcar o vértice desse gráfico aqui, tá? Vai ser importante pra gente marcar o vértice, beleza? Desse gráfico aqui, o vértice. Isso aqui você sabe, não vou botar aqui, ó. Tudo bem, marca aqui, vértice, tá? Você sabe que isso aqui é uma parábola. Isso aqui é um gráfico de posição por tempo. Pô, as coisas fazem sentido, né? As coisas fazem sentido. Por que isso aqui é uma parábola? Porque a posição, a equação que relaciona posição por tempo é justamente S igual a S0 mais V0t mais meio de AT2. A equação horária da posição para um movimento uniformemente acelerado, tá bom? Então, olha só, isso aqui é o quê? Vamos lá, faz o paralelo aí na sua cabeça. Lembra lá de equação do segundo grau? Y igual a C mais, esse cara faz papel de BX mais AX2. Ah, tá. Então o S0 faz papel de C, o V0T faz papel de BX e o meio de AT2 faz papel de AX2. Ah, tá. E o que você lembra lá de equação do segundo grau? Pô, eu lembro que o sinal do A determinava a concavidade da minha parábola. Beleza. Se o sinal é negativo, então olha lá, se o A é negativo, a minha parábola ela é P, assim. Se meu A é positivo, a minha parábola ela é assim, P. Ah, tá. Nesse caso aqui, a aceleração do nosso movimento é o quê? Negativo ou positivo? Negativo, tá bom? A aceleração é negativo, por quê? Porque a parábola está com a concavidade para baixo, beleza? Ah, tá, queria que você percebesse isso aqui, lembra disso aí lá de funções do segundo grau, tá bom? Então a aceleração aqui ela é negativa. A aceleração, então, quer dizer que a aceleração está se opondo ao eixo de crescimento. O eixo de crescimento é esse cara aqui, ele está para cima, tá bom? Beleza. E vamos classificar esse movimento aqui de maneira mais profunda, tá? O que acontece? Vamos lá. O que você lembra do gráfico de espaço por tempo lá em MU? Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Quanto menor a inclinação, menor a velocidade. A gente discutiu isso aqui de forma bem profunda mesmo, tá? Então, mas você pensa, putz, bicho, mas e aí? Isso aí é uma parábola, uma curva. Como que eu vou falar? Como que eu vou determinar se não é uma reta? Pô, sabe o que você pode pensar? Pensa o seguinte. Pensa que esse gráfico aqui, ele é composto por várias retinhas, tá? Então aqui eu tenho uma reta assim, aqui eu tenho uma reta assim, aqui eu tenho uma reta assim. Calma aí que essa aqui. Aqui eu tenho uma reta assim, tá? Uma reta assim. Aqui eu tenho uma reta aqui. Pá. Até que lá no vértice da minha parábola, P, a reta fica horizontal. Tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer, aqui, ó, eu começo extremamente inclinado, aí você percebe que depois a minha reta ela já fica um pouco menos inclinada, depois um pouco menos inclinada, depois um pouco menos inclinada, até que lá no vértice dela, P, ela ficou completamente horizontal. O que isso significa? Significa que a minha velocidade, ela começa muito alta, e vai diminuindo, P, até o corpo parar, até o corpo P. Aqui, ó, horizontal, parou, repouso, aqui ele está em repouso. Aqui a velocidade dele aqui no topo é 0, tá bom? O que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer que nesse intervalo aqui,
a gente pode fazer algumas afirmações. Não podemos? Primeiro, a velocidade ela é positiva. A velocidade, ela, por mais que a velocidade esteja, embora a velocidade esteja sim diminuindo, ela está sempre em sentido, no mesmo sentido do eixo de crescimento. Ela está sempre se deslocando, esse corpo está sempre se deslocando a favor do eixo de crescimento. Nesse trecho aqui, né? Nesse primeiro trecho. Então a gente pode dizer que é um movimento progressivo, porém é um movimento retardado. Isso quer dizer que a velocidade é positiva e a aceleração negativa. Ah, tá. A velocidade, beleza. Ela está no eixo, ela tá no mesmo sentido do meu eixo de crescimento. A velocidade é positiva, movimento progressivo. A aceleração ela é negativa, como a gente já fez na análise aqui da função do segundo grau. E o sentido da velocidade e da aceleração são opostos. Então, um movimento retardado. Outra forma que você pode pensar é o seguinte. Pô, as retas elas estão ficando menos inclinadas. Minha velocidade está diminuindo. Se minha velocidade está diminuindo, a aceleração é negativa. O movimento é retardado. Beleza, então você pode fazer tanto análise matemática, tanto análise física. Beleza, então isso é o que acontece nesse primeiro trecho. No segundo trecho, vai ser a mesma coisa? Pô, bicho, você vai perceber que não, né? Não precisa pensar muito para perceber que vai ser diferente. Por quê? A minha reta ela tá lá na horizontal. Aí P ela fica um pouquinho mais inclinada. Um pouquinho mais inclinada, mais inclinada, mais inclinada. P até ela ficar quase que vertical, bicho. Ah, então, ó, eu comecei lá parado, ficou um pouquinho mais inclinado, um pouquinho mais inclinado, um pouquinho mais inclinado. P, muito inclinado. Beleza, muito inclinado. Então, isso aqui é um movimento acelerado. Minha velocidade ela tá aumentando. Tá, então isso aqui é um movimento... Vamos botar assim, primeiro de tudo, é um movimento retrógrado, né? É um movimento retrógrado porque agora, ó, o meu eixo de posição, ele começa lá no topo e ele tá, ó, P, cada vez menor. E minha velocidade ela tá no sentido contrário ao eixo de crescimento. Portanto, é um movimento retrógrado e é um movimento acelerado, tá? É um movimento acelerado porque a inclinação, as retas que compõem, as infinitas retas que compõem minha parábola, elas estão ficando cada vez mais inclinadas, portanto é um movimento acelerado. Aqui a velocidade aqui ela é negativa e a aceleração ela é positiva. Positiva não. A aceleração continua sendo negativa, né? O que acontece é que ele é acelerado porque agora tanto a velocidade está negativa quanto a aceleração está negativa. Os dois P confluem no mesmo sentido, torna o movimento acelerado. Beleza? Ah, dá um exemplo de um movimento assim. Aqui, ó. Olha só. P, passa a câmera para cá. Ó. Beleza? A caneta, ela vai subindo. Vamos supor que meu eixo de crescimento é para cima, tá? A minha caneta sobe, vai desacelerando até que ela para. No que ela desce, P, a gravidade vai acelerando ela, até que ela fica muito rápida, e cai. Beleza? Ah, beleza. Então ela desacelera na subida, acelera na descida. Legal? Cara, legal. Acho que a gente discutiu tudo que a gente tinha para discutir aqui. Pode passar a câmera para cá. Eu acho que foi uma aula, cara, extremamente de muito valor mesmo essa aula aqui. Eu passei tudo que eu lembrei aqui para vocês. Tá, outra coisa rapidinho. Você pode perceber que, nesse caso aqui, as retas são decrescentes. Então você pode bater o olho e já saber. Pô, reta decrescente, as retas são decrescentes. Pô, a velocidade é negativa. As retas são crescentes. Pô, a velocidade está aumentando, é positiva. Né? Você pode perceber isso de acordo com o gráfico lá melhor, né? De forma mais fácil lá, de acordo com o primeiro gráfico que a gente viu lá de movimento uniforme variado. E se a aceleração fosse positiva, a parábola seria com concavidade para cima. Pô, bicho, então como eu ia dizendo, essa aula acho que foi de muito valor, espero que vocês tenham entendido tudo aqui. Eu falei tudo para vocês que eu fui lembrando aqui, tudo que eu lembrei de cinemática, de movimento uniforme e uniformemente variado, eu passei aqui para vocês. Tudo que eu lembrei, assim, de pelo menos o mais importante, né? Pelo menos o principal, assim, eu passei aqui para vocês, com vários exemplos, tanto numéricos quanto gerais aqui. Então, pô, espero que vocês tenham gostado, espero de verdade que vocês tenham gostado.
curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder mais vídeos incríveis como esse. Segue a gente lá no Instagram e no TikTok também, beleza? Então basicamente é isso, cara. Você pode... Isso aqui é um exemplo muito interessante, né, que as pessoas não costumam muito falar, mas se seu gráfico for uma curva, por exemplo, você pode enxergar ele como infinitas retas, e essa ideia te ajuda a resolver diversos problemas. Beleza? Aqui vou estar deixando algum vídeo para vocês curtirem. Valeu, Derivando Ideias. Até mais.